Bora falar de futebol então. Cadê a bola? Opa. Ela tá por aqui. Então bora falar de futebol hoje. Semana cheia com TCC, interdisciplinar, semana corrida sem tempo pra nada. Mas você que pensou que não teríamos bora de falar de futebol hoje, pra você que pensou que nós não estaríamos aqui, você pensou errado? Sobe a Pensou música. errado. Aí então a gente vai falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que começou ontem, sábado, com alguns jogos, e vamos analisar cada jogo por jogo aqui. Nosso Bora Falar de Futebol, depois de uma semana longa, né? De domingo até aqui, uma semana longa. Mas vamos lá, vamos falar de futebol então. Sábado tivemos Botafogo e Palmeiras no Mané Garrincha. O Botafogo levou o jogo pro Mané Garrincha, lá em Brasília, para encher o estádio. Mas o estádio não estava cheio e o Botafogo, além de vender o mando de jogo, jogar em um outro estado, longe do Rio de Janeiro, longe da sua torcida, Torcida, entre aspas. Então o Botafogo perdeu de 1-0. Agora, vamos falar a verdade, o pênalti que foi marcado pro Palmeiras foi uma vergonha, né, cara? O juiz lá parou o jogo, foi lá no VAR, olhou, viu um pênalti em cima do Davidson, que pra mim não existiu e pra muita gente não existiu. Palmeiras vence mais uma, tá na ponta do campeonato, 16 pontos, líder do campeonato isolado. Até acho que o Palmeiras vai ganhar o campeonato, tem o melhor time, mas não precisa da ajuda do juiz, né? Então, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0, se mantém líder do campeonato e já abrindo uma certa vantagem. O segundo tem 12 pontos, o Palmeiras tem 16 e vai ficar difícil aí pra galera pegar o time do Felipão aí se eles disparar. E ainda no sábado tivemos Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio venceu o time do Renato Gaúcho venceu uma por 1-0. Ainda se encontra na zona de rebaixamento o Grêmio, mas venceu uma importante vitória contra o Atlético Mineiro. Conseguiu aí vencer uma partida. Está na 17ª posição o Atlético Mineiro, enquanto o Grêmio, enquanto o Atlético Mineiro ocupa a segunda colocação com 12 pontos, mesmo com a derrota. O Galo se manteve na vice-liderança. O Galo, que eu já falei algumas vezes, não deve brigar pelo título. Mas vamos seguir aqui com a rodada. No domingo tivemos Santos e Internacional. O jogo foi na Vila Belmiro e o jogo ficou 0-0. O time do São Paulo... o São Paulo tem que fazer mágica, porque se for comparar elencos, o próprio elenco do Inter é melhor do que o do Santos, vários elencos são melhores do que o elenco do Santos. Então o São Paulo ele tenta fazer o time do Santos jogar, mas é muito difícil quando você compara os elencos assim e no jogo como esse contra o Internacional. O jogo foi bem duro, o Inter ainda teve chance de ganhar o jogo ainda, o Inter poderia ter vencido o jogo contra o Santos. No final o Santos ficou 0-0, até que ficou sendo um bom resultado para os dois. Mas o Santos, o São Paulo, ele tenta lutar contra times mais fortes, mas é bem difícil mesmo, apesar da ideia do São Paulo ser bem legal, de jogar, de ir para cima do adversário, mas contra elencos mais fortes, isso dificilmente vai funcionar. Vamos seguir aqui com os próximos jogos, os outros jogos da rodada. Tivemos no Maracanã, 45 mil pessoas no Maracanã. Minha mãe do céu! Mais uma vez a torcida do Flamengo espetacular, enchendo o estádio, mais uma vez. E o Flamengo num jogo de muita emoção, amigão. Muita emoção, haja coração. O Flamengo conseguiu vencer o Atlético Paranaense, que estava com um time reserva. O Atlético Paranaense que não gosta de ser chamado de Atlético Paranaense, eles querem ser chamado só de Atlético. Então o time do Atlético, o Flamengo estava vencendo o jogo de 1-0, sofreu a virada de 2-1 do Atlético Paranaense. E no fim, depois empatou o jogo, faltando 5 minutos para acabar 5 minutos do segundo tempo, o Flamengo fez o gol de empate e o Flamengo ainda conseguiu a virada de 3-2 ali no último lance praticamente da partida. Rodrigo Caio subiu numa bola alçada do René, cruzou na grande área. Rodrigo Caio, criticado, eu critico muito o Rodrigo Caio foi lá e fez o gol do Flamengo. O Flamengo venceu por 3-2, jogo emocionante, a torcida já estava xingando o Abel e o Flamengo vence mais uma.
foi para a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. E vamos seguir aqui com os jogos da rodada. Tivemos ainda Cruzeiro e Chapecoense, zebra, né? Cruzeiro, que zebra. Que zebra. Qual que é o barulho de uma zebra? Barulho de uma zebra. Tem imagem de uma zebra. Tá aí a imagem da zebra. Então deu zebra no Mineirão. O Cruzeiro perdeu de 1-0 para Chapecoense. E o Cruzeiro tá lá embaixo, ó. Tá lá próximo da zona de rebaixamento. O primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas o Cruzeiro e o Grêmio que estão lá embaixo, com certeza são times que vão subir. Não vão ficar lá embaixo, não irão ficar lá no fundo, no final da tabela. E vamos continuar aqui com os jogos. Fortaleza 1, Vasco 1, gente. E o Vasco continua na zona de rebaixamento. Que piada velha. Outra vez? O Vasco continua, mas seria mais engraçado se ele tivesse perdido pro Fortaleza, né? Aí sim que... Mas enfim, o importante é que o Vasco tá lá embaixo. Então, o Vasco empatou de 1-1, mas permanece na zona de rebaixamento, é o último colocado do campeonato. Que coisa, né, cara? Que coisa impressionante, né? O Flamengo venceu, o Vasco empatou, o último do campeonato. É uma semana impressionante, né? O Vasco ficou no 1-1, Fortaleza, o próximo jogo do Fortaleza é contra o Flamengo. E o Vasco continua lá na zona de rebaixamento. O Vasco pega o Botafogo na próxima rodada. Corinthians e São Paulo. O São Paulo é freguês do Corinthians mesmo, gente. E o São Paulo é freguesaço do Corinthians mesmo. Mais uma vez perdeu pro São Paulo. O São Paulo perdeu pro Corinthians. E aí nos jogos grandes o Carille volta sempre aparecendo. O time do Carille sempre se dá bem, com aquela forma de jogar, com a defesa muito forte. E o São Paulo vem se tornando o maior freguês aí do Corinthians nos últimos anos. Aí, nos jogos decisivos sempre vai lá e consegue perder pro Corinthians mais uma vez. Eu até acho que o São Paulo, elenco por elenco, o São Paulo é melhor, mas impressionante como o Corinthians do Carille consegue arrancar resultados como esse. Mais 1-0 pro Corinthians. O Corinthians segue aí na 3ª colocação. O Corinthians, ele é 3º colocado. Vamos aí terminando a rodada. Bahia 3, Fluminense 2. Um resultado importante pro Bahia, que vai brigar para não cair nesse campeonato. A vitória importante contra o Fluminense. O Fluminense também vai brigar para não cair. É como um duelo de times que desesperados, assim, digamos assim. E o Bahia se deu bem, venceu por 3-2. E a rodada ainda amanhã teremos, na segunda-feira, Avaí e Ceará, que será na ressacada. E ainda teremos CSA e Goiás para encerrar a rodada amanhã, segunda-feira. E no meio de semana não teremos Campeonato Brasileiro. Mas se tiver Copa do Brasil, estaremos aqui. Se tiver Copa do Brasil, estaremos aqui para falar de futebol. É isso aí, galera. Boa semana para todos. E não esqueça, bora falar de futebol.